Olá, galerinha. Estamos iniciando aí a 7ª semana de aulas online. Não é isso, galera? Espero que vocês estejam todos bem, acompanhando, estudando, aprendendo. Que esse, na realidade, o nosso grande objetivo. E hoje nós temos um tema muito importante, que é a hidrografia, né? A hidrografia é o ramo do conhecimento científico que estuda não só a distribuição, como a dinâmica relacionada à água, né? Todas as águas do nosso planeta, seja ela água salgada, seja ela água doce, seja ela água subterrânea, tá bom? Então, alguns dados aqui, só para início de conversa, tá, turma? 55%, por exemplo, do nosso oxigênio, do oxigênio que está disponível para todos os seres, né? São produzidos pelas algas marinhas e também por água doce. Água doce. Algas marinhas e água doce, tá? Muito bem, 2,9 bilhões de anos atrás, não existia oxigênio no nosso planeta. Ah, professor, e aí, como é que surge todo esse oxigênio? Tá? Ele começa a ser produzido pelas algas azuis, também conhecido como cianofíceas, tá? Cianofíceas, ok? Muito bem, elas retiravam a energia do sol, né? Produziu o quê? Açúcar e oxigênio. A famosíssima fotossíntese, né, turma? Começava lá 2,9 bilhões de anos com as algas azuis ou cianofíceas, tá, turma? Então, isso é muito importante, isso dá uma ideia da dimensão, do valor que é a água para o nosso planeta, para as nossas vidas, né? A água que está presente em tudo, em vegetais, nos animais, no solo, no nosso corpo, na atmosfera, tá? Além disso, ocupa uma extensa, né, uma vasta área na superfície do planeta, tá? Rios, lagos, mares, oceanos e assim por diante, tá bom? Muito bem, galera. E feita essa introdução, nós vamos, portanto, falar do ciclo da água. E eu já vou aqui mesclando com vocês aqui slides com o livro, tá bom, turminha? Então vamos lá, continuando aí o ciclo da água, não é difícil de se entender, tá bom? Então vamos aqui, olha aqui. O que nós vamos ter? A água ela é encontrada em 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. O que acontece? A água que está na superfície, ela é aquecida, né? Pelos raios do sol, pelos raios solares. Quando essa água, seja ela um lago, um oceano, um mar, tá? Um rio, quando essa água é aquecida, ela vai passar para o outro estado, de líquido para sólido. Ela vai evaporar, tá? Quando ela evapora, ela vai subir, tá? Ela vai ascender, certo? Chegando lá em cima, ela vai encontrar camadas mais frias, ela vai se condensar e vai precipitar novamente. Esse é o ciclo da água. Simples, né? Evaporação, ou seja, aquecimento, evaporação, condensação, precipitação. Precipitação é a nossa chuva. Tá bom, turma? Simples. Simples. Portanto, a quantidade de água ela não vai se alterar, né? No planeta, ao menos que aconteça algo catastrófico. Nós não vamos discutir isso aqui agora, mas a água continua nessa mesma proporção. Opa, professor, você está falando louco? Não, não estou falando loucura. O que acontece é que, às vezes, nós confundimos. O que está cada vez menos disponível, viu, turminha? É a água potável, é a água limpa, tá? É a água para saciar nossas necessidades. Aí sim, ela vem cada dia diminuindo mais, tá bom? Portanto, simples assim a questão do ciclo da água. Ok, turma? E nós vamos falar sobre os rios, né? Os rios, eles são abastecidos, né? A fonte de abastecimento dele pode ser
né? A chuva, principalmente aqui no Brasil, a chuva é o principal, né, alimentador, ou alimentadora, no caso, dos nossos rios. É quem alimenta, é quem abastece. Tá? Também o degelo. Opa, professor, degelo de onde? Seja lá das zonas polares, seja também das zonas de grande altitude. Olha, pessoal, nós temos um único rio no Brasil, que passa pelo Brasil, ele nasce lá no Peru, que é o nosso maior rio, o Rio Amazonas, tá? Maior que eu falo, o maior rio do planeta. Então, o que acontece? Ele tem uma dupla alimentação. Além das águas da chuva, ele é o único rio brasileiro, tá? Ele é o único rio brasileiro que também se alimenta da neve, sistema que nós chamamos de nival. Por quê? Porque a neve que derrete lá na Cordilheira dos Andes, lá próximo ao Peru, né, ele vai abastecer o rio Amazonas. E o Amazonas, que eu quero dizer, não é genuinamente brasileiro, mas em grande parte do seu percurso ele passa, né, ele atravessa aí o Brasil no sentido leste, oeste, leste, tá bom? Turminha, vamos para frente, né? E aí eu quero falar dos rios, já falei, né? Lá onde inicia, nós chamamos de quê, turma? Nós chamamos de nascentes, tá? Nascente, os rios que são importantes para transporte, para abastecimento, para alimentação, para energia, né? Produção de energia. E aqui nós temos um pequeno esboço, falando aqui, olha só, do curso superior, vocês observam, estou mostrando aqui, o curso superior nós vamos ter um declive, né, maior, tá? Porque a água nessa parte aí, que nós chamamos, que nós temos a nascente, tá? A nascente, nós vamos ter o curso superior, depois, né, aí já não é tão íngreme, né, nós vamos ter o curso médio e lá no final nós vamos ter o curso inferior, onde nós vamos ter o quê? A foz. Então, por força da gravidade, o curso superior fica na parte mais acima, depois o curso médio e chegando lá próximo ao mar, nós vamos ter o curso inferior. Tá bom, pessoal? Um rio, tá? Pode observar aqui nesse esquema, nós temos o curso superior, uma calha mais estreita, né? Aqui no curso médio, uma calha já do rio mais alargada. E aqui, no inferior, ela é mais alargada ainda. Por quê? Porque todos os sedimentos estão sendo carregados, levados lá para a parte inferior. Tá bom? Então, aqui no curso superior, nós vamos ter uma maior erosão das rochas, pela força da água, né? Esses sedimentos passam aqui, né? São transportados aqui pelo curso médio e a deposição dos sedimentos lá no curso inferior, tá bom? Inferior, formando aí grandes planícies, tá? Pessoal, olha só, os rios também, né, têm um padrão, certo? Tem um padrão de drenagem, certo? Depende de quê? Do substrato rochoso, das características geomorfológicas, da velocidade da água, das condições climáticas. Então, cada rio, dependendo desses fatores, vai apresentar aí um padrão. E nós vamos ver esses padrões, tá certo, turma? Espero aqui, daqui a pouquinho nós vamos voltar um pouco só para falar da foz, tá certo? Olha aqui, não é agora. Padrões dos canais. Está aqui, né? Espero que vocês estejam acompanhando. Tá, pessoal? O que é um padrão do canal de um rio retilíneo? Pessoal, já está dizendo, ele corre mais ou menos em linha reta e deposita suas águas lá no oceano, né? Sem muitos obstáculos, tá bom? Tranquilo. Então, rio retilíneo e um rio meândrico, professor.
tá? Galera, um rio meândrico, ele vai aí fazendo curvas, tá? O Rio Amazonas, por exemplo, é um grande exemplo de um rio meândrico. Anastomosado. Pessoal, existe muita, mas muita confusão entre o anastomosado e o entrelaçado. Mas vamos aqui tentar. Observe que o rio anastomosado tem um canal principal, ele tem um canal principal, certo? Bom, e aí tem outros canais, mas lá, mais à frente, digamos assim, esses canais eles vão se confluírem, né? Eles confluem para o canal principal, tá? Esse é o rio anastomosado. O entrelaçado não tem um canal principal, né? São vários canais que vão se entrelaçando. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham entendido. Eu quero voltar um pouco mais para dizer para vocês aqui sobre os tipos. E não é o objetivo da aula, mas eu quero fazer aqui. Né? O rio retilíneo, aqui à minha esquerda, nós vamos ter um canal, um rio que chega e desemboca, né? Ou seja, ele chega no oceano diretamente. Nós temos outros canais que eles não chegam diretamente, os rios não chegam diretamente no oceano, eles se subdividem, né? E às vezes eles formam, nessa subdivisão, da ideia de uma letra grega chamada delta, vocês já viram, vocês já ouviram falar. E esse delta, nós temos aqui um grande exemplo, que é o rio Parnaíba. O rio Parnaíba, quando chega perto da sua foz, ele se divide em vários outros, centenas de vários outros canais, né? Então, esse é um rio de forma de foz deltaica. E existe o rio Amazonas, por exemplo, tá? Que não forma um delta perfeito, mas também não desemboca de forma retilínea. Nós chamamos de misto. Nem é delta e nem é retilíneo. É um delta mal feito, digamos assim. Tá bom, turma? Eu queria passar essas informações para vocês. E nós vamos falar das bacias hidrográficas. Poxa, professor, né? É uma rede de drenagem, pessoal. A bacia dá realmente a ideia daquele utensílio, né? Doméstico, lá nas nossas cozinhas. Não é isso? Uma bacia. E eu vou mostrar por quê, né? Ou seja, nós vamos ter aí os divisores de água nessa bacia, nós vamos ter o rio principal, nós vamos ter os rios afluentes, tá bom? Olha aqui uma bacia. Né? Essa linha em amarela aqui, né? Isso tudo é uma bacia. A bacia vai ter um rio principal, os seus afluentes, e na parte mais alta da bacia, nós vamos ter o divisor de água. Tá, pessoal? Divisor de água, que nós chamamos de interflúvios, certo? Interflúvios. As vertentes dessa bacia, a parte mais alta dessa bacia, ou seja, o divisor de água está aqui. Se chove aqui, a água, se é um divisor, parte da água já vai cair para outra bacia, certo? Aqui, nessa bacia, se chove, ela vem toda para... Agora, os divisores de água já está dizendo, né? Água que chove, ela vai correr. Os rios também vão correr em outra direção, porque aqui nós temos as vertentes, o interflúvio, o divisor de água, tá? Lembrem-se da bacia, do formato da bacia, um utensílio muito conhecido por todos nós, né? Então, nós temos aí uma bacia hidrográfica, o seu rio principal, né? O rio vai desaguar no oceano principal, mas os outros rios afluentes, eles vão depositando suas águas aí ao longo do curso do rio principal, tá? Nem todo rio diretamente vai chegar ao oceano, mas indiretamente eles vão chegar no rio principal e chega até o oceano. No caso do Brasil, o Oceano Atlântico. Professor, e quais são os tipos de bacias que nós temos? Muito bem, tá? Nós temos, deixa eu ver se eu encontro aqui.
Não está aqui, mas eu vou mostrar lá no livro, portanto, tá, galera? Vou mostrar lá no livro. Muito bem, as bacias, elas podem ser endorreicas, já falamos, né, pessoal? Endorreicas, tipo, né, endorreica, cujo rio principal deságua no interior do continente, né? Ele vai para uma lagoa, ele vai para outro local, não vai para o oceano. Faço aqui a correção, desculpa, eu cometi aqui, cometi um erro, fiz uma pequena confusão, tá? Então, a bacia brasileira não é endorreica. Endorreica é quando os rios correm em direção ao interior do continente. Não é o caso da nossa. Confusão desfeita. Vamos, portanto, aí falar da exorreica. É uma bacia cujo rio principal deságua para fora do continente. Todas as bacias hidrográficas brasileiras são exorreicas. Tá bom? Exorreicas. Viu, turma? Perdão aí pelo deslize. Tá? E o que é uma bacia reica? Bacia cujo rio principal infiltra-se em áreas arenosas. Claro que nós não vamos imaginar, por exemplo, um rio Parnaíba, né? Um rio Amazonas, ainda aqui, de repente, ele desaparece. São pequenos cursos d'água, geralmente em áreas desérticas ou semidesérticas, que vão aqui e simplesmente desaparecem. Desaparecem, tá? Essas são as bacias arreicas. E as criptorreicas, tá? Muito bem, turma. A bacia criptorreica é a bacia em que o escoamento das águas é subterrâneo. Nós vamos ter esse rio, né, essas bacias correndo, né, subterraneamente, ou seja, por baixo da superfície. Tá bom, turminha? Tá? Repetindo. Nossa bacias hidrográficas são todas elas exorreicas, que correm do continente para o oceano. Tá bom? Então, muito bem. Os padrões de drenagem. Tá bom? Padrões de drenagem. Ô, professor, depende de que esses padrões de drenagem? Como é feita, né, essa água, como é que ela escoa nas bacias? Isso vai depender do substrato rochoso, viu, turma? Substrato rochoso. Muito bem. Ela pode ser dendrítica, então vamos já mostrar. Pode ser retangular, ok? E pode ser também treliça e radial. Eu vou mostrar, portanto, cada uma delas aqui no slide, tá bom? Então, nós vamos aqui e eu quero mostrar, não o livro, mas agora o slide. Turma, está fácil, está tranquilo essa aula. Muito bem, deixa eu pegar aqui só os padrões da bacia. Nós vimos aqui os padrões dos canais dos rios. Mas olha agora aqui, tá? Os padrões de drenagem detrítica. Turma, olha só. A primeira imagem aqui, à minha esquerda, acima, tá? Parece uma árvore, né? Parece uma árvore, um galho seco. Essa é a que é mais comum, especialmente aqui no Brasil, tá? Depois, ou seja, os rios afluentes originam-se de diversas partes do divisor de água, né, da bacia. Então, eles se originam aqui em diversas partes dessa bacia. E o que acontece, pessoal? Formando um conjunto de rios ramificados, com esse aspecto de árvore, arbóreo. Parece realmente uma árvore, tá bom? Como eu disse, é o mais comum aqui no Brasil. Depois, nós temos aqui uma rede de drenagem de uma bacia no formato retangular. São formados sobre áreas cujo substrato rochoso é muito fraturado. E o percurso da água segue essas fraturas. Os rios apresentam aspectos retilíneos, né? Observe que mesmo aqui, olha, mesmo aqui, os rios afluentes do rio principal, eles apresentam um aspecto retilíneo, não diferente aqui, por exemplo,
da drenagem detrítica, né? Que aparece mais assim em forma de galho de uma árvore, por exemplo. Tá bom? Aqui formam quase que ângulos de 90 graus. Tá bom, turminha? E depois nós temos a treliça. Aqui, uma padrão de drenagem de uma bacia no formato de treliça, comum em substratos rochosos dobrados, nos quais cada parte do terreno tem uma resistência diferente à erosão. Né? Dobrados. Nos dobramentos, principalmente, dobramentos modernos, tá? Mas também nos dobramentos antigos. Então, eles fazem aí uma treliça. Por quê? Porque cada parte desse substrato rochoso tem uma resistência diferente para a erosão. E o radial, os rios nascem em um ponto comum e seguem os percursos, né, difusamente, ou seja, em áreas de vulcões inativos, nós vamos ter lá a cratera cheia de água, e geralmente aquela cratera cheia de água vai dar origem a vários canais, só que em forma divergente, tá? Em forma radial, de um centro, irradiando para outros locais, tá bom? Então é simples, não tem muito segredo não, tá legal, turma? E nós vamos falar também, né, dos lagos, ok, turma? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês, portanto, né, os lagos. Lembrem-se, pessoal, drenagem dos nossos rios, eu fiz uma pequena confusão, mas eu voltei a tempo. As nossas bacias, é uma das características da bacia brasileira, é a drenagem exorreica para o oceano, para fora do continente. Pois muito bem, os lagos, nós temos aqui os lagos tectônicos, né? Os tectônicos são originados a partir de deslocamento ou de abertura de fendas nas camadas da superfície terrestre. Os lagos, eles são formados aonde, pessoal? Em depressões, em áreas mais baixas, né? Onde são depositados ali água, seja da chuva, seja dos rios, até mesmo dos mares e oceanos, tá bom? Muito bem. Os lagos vulcânicos, ocorre a formação de alguns lagos em áreas vulcânicas, mais precisamente no interior de suas crateras extintas. E isso é muito perigoso, tá, pessoal? Muito perigoso. Nós temos vulcões extintos que têm uma cratera gigantesca, e essa cratera se enche de água da chuva, né? Formando aí um lago vulcânico, e já aconteceu acidentes catastróficos. Na Colômbia, por exemplo, um desses lagos vulcânicos, ou seja, uma dessas crateras cheias de água, né, derramou, certo? Rompeu e soterrou de lama. Imagine o terror que não é aquelas vilas que estavam logo abaixo ali desse vulcão, tá bom? Dessa área vulcânica, tá, turma? Lagos de erosão. Muito bem, né? Os lagos de erosão surgem a partir do processo de acumulação, também chamados de residuais, tá? Residuais. A partir do processo de acumulação de materiais transportados pelas águas correntes ou pelo derretimento de geleiras nas depressões do relevo, tá bom? Muito bem. Nós temos ainda os lagos mistos, tá, turma? Mistos, ou seja, tem sua origem associada a vários fatores que favorecem o acúmulo de água. Não é só um fator, são vários, tá bom? Aqui no slide não tem no livro de vocês, mas barragem principalmente quando se represa a água. E aí nós estamos falando aí das hidrelétricas, tá bom? Muitos lagos são formados dessa forma, artificialmente. No livro de vocês fala aí da depressão, né? Tem suas origens associadas à porção mais baixa do relevo, tá? E também os residuais, que eu falei aqui da erosão, tem associado a antigos mares que secaram e formaram lagos. Eu vou só repetir aqui, porque no slide está um pouco diferente do livro de vocês, para a gente não fazer confusão. Vamos lá, lagos tectônicos, eu falei, vulcânicos, eu falei, residuais, eu quero dizer aqui, tá? Não está no slide, tá bom?
não está no slide. Então, o residual tem sua própria origem associada ao antigo mares, né? Os mares, por alguma movimentação tectônica, esses mares ficaram lá separados, né? Separados do oceano, separados aí dos mares que estão mais próximos. Depressão, né? Tem sua origem associada às porções mais baixas do relevo, quase todos, com exceção dos vulcânicos, que é lá em cima, né, pessoal? Tem sua origem associada a vários fatores, o visto, né, que favoreceram o acúmulo de água, tá? Então, nem todos os lagos estão aí em depressões. Eu acabei de dizer os vulcânicos, né, turma? Os vulcânicos, lógico, estão lá acumulando água nas crateras. Tá legal? Muito bem, turma. Então, nós vamos dar continuidade. Vou voltar aqui para o livro de vocês e nós vamos falar sobre as águas subterrâneas, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui novamente o nosso livro, tá? Nosso livro, e vamos continuar aí a nossa aula. Vocês já perceberam que o livro aqui ele passa com uma velocidade gigantesca, não é isso? Então, a gente tem que ter muita paciência, né? Pois bem, vamos continuar aqui. Agora eu já passei demais. Fui reclamar, né, turma? Então, vamos lá. Muito bem. Olha só os aquíferos, né? Essas águas subterrâneas. São águas subterrâneas, né? Todo mundo sabe disso. Então, as águas subterrâneas compreendem todas as águas que percorrem camadas abaixo da superfície do solo. Tá? Você pensa que lá nas águas subterrâneas são só grandes depósitos. Não, mas muitas vezes essas águas estão em movimento, claro, né? Devido aí aos obstáculos, né? Das rochas, né? Elas vão correndo de forma bem devagar. Outras estão realmente represadas lá no subsolo. Muito bem. Então, turminha, olha só, os aquíferos são reservas de águas formadas, né, pelos excedentes das águas das chuvas. Tá? E representa 30% das águas disponíveis no planeta. Tá? Os aquíferos são importantes. E aqui eu já faço uma ressalva, tá, galera? Olha só, queridos alunos, nós temos, olha só, tanto que o Brasil é privilegiado nessa questão de água. Nós temos as bacias hidrográficas da Amazônia, que é a maior do mundo, a Bacia Platina, que é a segunda maior do mundo. Nós temos o aquífero Alter do Chão, que é o maior do mundo. Nós temos o aquífero Guarani, que é o segundo maior do mundo. Até 2010, ele era tido como o maior do mundo. Depois que surgiu aí um grande sistema na Amazônia, chamado de SAGA, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Quer dizer, olha o privilégio que é esse país. Tá bom? Tá certo, turma? Muito bem. A distribuição dos aquíferos, como eu disse, o Brasil é muito privilegiado. O Brasil é realmente rico, muito rico, né? E vocês podem observar aqui no mapa de vocês, né? Vou fazer aqui um aumento, né? Vocês percebem melhor que realmente, turma, o Brasil é extremamente privilegiado. Tá legal? Então, olha só, o Brasil tem aqui o Alter do Chão, tem outros aquíferos, tá? Como o Cartes, por exemplo. Nós temos aqui parte do aquífero Guarani, ou seja, quase 75% fica no Brasil, a restante fica em outros países ali do Cone Sul. Tá? Mas vamos continuar, galera. Vamos continuar. Olha só. Os oceanos. Professor, eu nunca entendi essa questão de oceanos e mares. São a mesma coisa? São sinônimos? Não, não são sinônimos, tá bom? Não são sinônimos, tá ok? Pois bem, turma, olha só, 70% do nosso planeta ele é coberto por águas, pelos oceanos, por águas salgadas. Tem autores que falam que nós temos um oceano global, ou seja, um único oceano. Mas nós
né, fazemos uma divisão aí, seja pela posição latitudinal, né, seja pela posição dos continentes, né, pela proximidade com os continentes, pelo processo de circulação das águas, nós geralmente dividimos esse oceano global, tá? Nós dividimos em 5. Vou mostrar aqui para vocês. O oceano, primeiro deles, sem ser em ordem, claro, o Oceano Pacífico, que é o mais extenso, tá? O Atlântico, o Índico, e nós vamos ter o quê? O Oceano Glacial Ártico e o Oceano, lá no norte, né, no hemisfério norte, e o Oceano Glacial Antártico, né, que tem 20% da área oceânica global e banha a Antártida, localizado no extremo sul do nosso planeta. O glacial ártico está localizado próximo ao Círculo Polar Ártico e banha o extremo norte. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aí a especificidade de cada um dos oceanos. Eu espero que você tenha uma lida bem criteriosa, tá bom? Ok, turma. Além dos oceanos, nós vamos ter também os mares, tá, galera? E eu gostaria de dizer para você qual é a diferença dos mares para os oceanos. O tamanho, a salinidade e os mares estão próximos aos continentes, tá? Esses mares têm contato direto com o continente, eu já falei, né? Eles têm menor extensão, menor profundidade, e aí vai. Mas eles podem ser classificados em abertos ou costeiros, né? O que é um oceano aberto? Perdão, um mar aberto ou costeiro? É um mar que tem ampla ligação com o oceano. O Mar da China, por exemplo, né? O Mar da China ele tem uma ampla passagem para o oceano, no caso. Tem abertos ou costeiros, nós ainda classificamos em interiores ou continentais. Nesse caso, a ligação com o oceano, desses mares com o oceano, ela é bem restrita, ela é bem estreita. Então, novamente, abertos ou costeiros têm ampla ligação com os oceanos. Interiores ou continentais é restrita, é pouca ligação. Exemplo, professor, o Mar Mediterrâneo. Né? O Mar Mediterrâneo vai ter apenas o canal ligando aí ao oceano. Tá bom? E ainda existem os mares fechados ou isolados por alguma movimentação tectônica. O que antes fazia parte de um grande mar ou de um grande oceano, ele, devido a essa movimentação das placas, ele ficou lá isolado, né? E ele não tem mais ligação com os oceanos. Eles são os mares fechados ou isolados. Exemplo, Mar Morto, o Mar de Aral, o Mar Cáspio, eles estão fechados, não tem ligação com o oceano, ou quase nenhuma, né? Repetindo, os mares podem ser classificados em abertos ou costeiros, ampla ligação com os oceanos, interiores ou continentais, uma ligação restrita com o oceano, e os fechados ou isolados, com nenhuma ou quase nenhuma ligação com os mares, tá bom? Turma, claro, e é muito bom estudar, né, a nossa hidrografia. E vamos falar das correntes marítimas. Professor, eu nunca entendi essa questão das correntes marítimas. Gente, são as águas dos mares, dos oceanos, tá? Devido a elas terem diferentes densidades, tá? Diferentes temperaturas, certo? Além dos ventos, certo? O que vai acontecer? Além do efeito Coriolis, depois eu explico, tá? Além disso tudo, né, nós vamos ter o quê? Movimentação dessas águas de forma diferente, disforme, formando o quê? As correntes. As correntes marítimas, pessoal, são verdadeiros rios gigantescos dentro dos oceanos, né?
correndo em direções, tá? Verdadeiros rios, tanto em largura, algumas chegam aí, pessoal, a 80 quilômetros de largura, 1,5 quilômetro de profundidade, é muita água correndo, né, em uma direção. E aí essas águas correndo em determinadas são chamadas de correntes. Né? Essas correntes, elas são importantíssimas para o equilíbrio climático do planeta, tá, turma? O equilíbrio climático do planeta. As correntes quentes, elas se originam, onde elas passam, elas levam as características de onde se originaram. Tá? Olha só o tanto que é importante. Uma corrente quente, ou seja, ela se originou onde? Na zona equatorial, na zona tropical. Tá? Então, ela vai ser quente e ela, por onde ela passar, ela vai levando essas características. Por exemplo, a corrente das Guianas, as correntes do Golfo, as correntes do Brasil e a sua equatorial. Se originam aí, próximo das zonas equatoriais, e levam calor e umidade por todo o planeta, né? Por onde elas passam, para ser mais exato. As correntes frias, né, elas se originam onde? Nas zonas polares, mais perto dos polos, né? Ou regiões mais frias. Né? Exemplo, e elas vão levar o quê? Às vezes ela leva, às vezes não, ela leva frio, mas às vezes pode levar seca e às vezes pode ser úmida. Mesmo fria, pode ser seca e pode ser úmida. Tá bom? Então, elas levam as características lá dos locais que elas se originaram. Portanto, nós vamos ter aqui como exemplo as correntes do Labrador, de Humboldt, das Malvinas, Benguela e a circumpolar antártica. Tá bom? Muito bem, turma. Né? Nós vamos ter geralmente águas superficiais mais quentes, porque recebe diretamente a radiação solar. Mas nós vamos ter correntes também ali, né, mais abaixo da superfície do mar, né, do oceano, nós vamos ter correntes mais frias também circundando. O efeito Coriolis, pessoal, é o efeito dos ventos, tá? Que sopram contrária à direção da rotação da Terra, tá bom? Pois bem, os ventos, e devido à rotação da Terra, né, no hemisfério norte, os ventos, essas correntes vão para a direita. No hemisfério sul, essas correntes irão para a esquerda. Tá bom? Galera, vamos continuar, portanto, né, e já partindo aqui para o nosso final, vamos falar do relevo submarino. Tá? Opa! Professor, tem livros que tratam desse relevo de forma diferente. Tem, gente. Tem. Não obedece uma mesma classificação. Mas aqui está o básico, o que é mais comum, tá? O que é mais usual nessas divisões, tá bom? Nessas classificações do relevo submarino. O mar não é uma planície lá por baixo, né? Você por baixo da água, de jeito nenhum. É um terreno bastante acidentado, com muita atividade geológica, por exemplo. Muito bem. Então, nós temos aqui o continente, olha só. Quando nós terminamos o continente e chegamos no oceano, pessoal, você não cai no abismo de jeito nenhum. Né? Esse continente, ele vai, né, penetrando aí no oceano até mais ou menos uma profundidade de 200 metros. Pode ser mais, mas em média aí 200 metros. Que nós chamamos, sabe de quê? De plataforma continental. Tá? A plataforma, ou seja, a continuação do continente. Tá bom, turminha? Olha que legal. Né? Nessa plataforma, nós temos o quê? Nós temos a exploração de recursos minerais, né? Principalmente o petróleo, né? Petróleo, vocês já ouviram muito falar. Na plataforma continental foi encontrado petróleo, foi extraído petróleo e assim por diante. E também, né, as atividades pesqueiras são feitas aí, geralmente aí nessa plataforma continental.
Então, continente, plataforma continental, que é a continuação, digamos assim, do continente até uma profundidade de 200 metros. E depois, turminha, sabe o que é que nós vamos ter? O talude. Aí sim, aí já é um declive bastante aprofundado, né? Esse talude pode chegar aí até 5.000, perdão, até 3.000 metros, tá, galera? 3.000 metros, tá? Bom, então, plataforma, talude, e aí nós vamos ter a bacia oceânica, que é a maior parte, tá? A maior parte, que pode chegar aí até 5.000 metros de profundidade. Tá, galera? Então, essa bacia oceânica, que eu posso dizer que é a maior parte do relevo oceânico, pode chegar aí até 5.000 metros de profundidade. Mas nós temos as dorsais, né? As dorsais. Por exemplo, no Oceano Atlântico, pessoal, nós temos a dorsal atlântica, né? Ou seja, com o afastamento das placas tectônicas, nesse caso do Atlântico, da africana e da sul-americana, né? Ou seja, esse afastamento gera um vácuo que é preenchido pelo magma, né? Preenchido pelo magma. E esse magma formando aí uma grande cadeia montanhosa, chamada de dorsal mesoatlântica, ou seja, no meio do Atlântico tem a dorsal. E ela, às vezes, chega a aflorar, ou seja, chega acima do nível da água, formando o quê? Ilhas, arquipélagos. E são inúmeros, são vários. Não é só a dorsal atlântica, em outros oceanos, como o Pacífico, também nós vamos ter grandes cadeias de montanhas que podem, inclusive, chegar à superfície, aí, formando ilhas, né, e arquipélagos. Tá? E, por fim, vou repetir, plataforma, talude, né, bacia oceânica, dorsais, que são as cordilheiras, né, as grandes cadeias de montanha formadas aí nos oceanos, né? E, por fim, as fossas abissais. Essas são as grandes e maiores profundidades. Nós temos, por exemplo, no Pacífico, turma, a famosa Fossa das Marianas, que podem atingir, olha só, atingir cerca de 11.000 metros. Nossa, realmente uma profundidade gigantesca. Ou seja, se pegássemos o Monte Everest, que é o mais alto, né, e colocássemos dentro da Fossa das Marianas, ainda ia ter alguns quilômetros de água acima, né? Então, só para você ter essa ideia. E, por fim, galera, nós estamos chegando aí, falei das correntes, do relevo, da morfologia, ou seja, da forma, né? Da forma na faixa de contato entre os continentes e os mares, né? Ou o oceano, ocorrem vários processos de transformação. Muito bem. Um desses, olha só, a morfologia litorânea, claro, se destaca por ter água e o movimento dos mares e oceanos como os principais agentes modificadores, né? As falésias, pessoal, típica ali, olha, por exemplo, aqui nós temos uma foto que é da falésia na costa oeste da Austrália, mas ali no litoral do Rio Grande do Norte, né, nós temos falésias, né, sedimentares, que são grandes paredões arenosos, e a água do mar está mudando constantemente com a sua grande força. Tá bom? Nós temos, turma, nós temos penínsulas. Professor, e o que é uma península? Tá? Pessoal, são porções de terra cercadas de água por todos, com exceção de um lado, que é justamente o lado que liga ao continente. Então, porção de terra formada por uma porção de terra cercada de água por quase todos os lados. Só não é por todos, porque essa península tem que ter uma ligação com o continente. Nós temos penínsulas pequenas, mas, em compensação, nós temos penínsulas gigantescas. Tá? A Península Itálica. A Itália é uma península. A Península Ibérica, né? Portugal e Espanha é como se fosse uma grande península, né? Parte do continente que se adentra ao mar, né?
cercada de água por todos ou quase todos os lados, porque tem que ter um lado que é ligação com o continente. Tá? Turma, nós temos ainda baías, né? As baías se caracterizam por ser porção de mar ou oceano rodeados por terra. A diferença, e eu quero ser bem, baía e golfos são muito parecidos, viu, turma? São muito parecidos. Porém, o que as diferencia é o tamanho. As baías são bem menores. Imagine aí uma ferradura, tá, pessoal? Ferradura, tá? E o que nós temos? Nós temos aqui uma porção cercada de terra e nós temos a abertura dessa ferradura como se fosse a saída para o mar e para o oceano, tá bom? Então, as baías são, eu diria, né, muito parecida com os golfos, só que em menor extensão, tá bom? Os golfos correspondem a grandes aberturas, tá? As baías nós temos pequenas aberturas. Os golfos, como por exemplo o Golfo do México, né? São extensas áreas. Olha aqui o Golfo do México, tá, turma? Aqui nós temos grandes quantidade de água, né? Rodeadas por terra, né? Esse golfo realmente é gigantesco. Portanto, os golfos têm as características de ser muito, muito maior do que as baías, tá? Turma, eu acho que nós chegamos aqui, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Espero que vocês assistam, né? Vejam, revejam, tá, turminha? E quero dizer para vocês que o importante é aprender. O importante é adquirir conhecimento. Não entrem muito nessa discussão se é presencial, se é aula ao vivo, se é aula gravada. Poxa, não é esse o nosso debate. O nosso debate é o quê? Buscar formas de aprender. E vocês têm todos os canais. Material didático bom, nós temos as aulas aqui gravadas com todo carinho. E o melhor de tudo, né? Vocês, nossos estudantes, têm sede de conhecimento, têm vontade de aprender. Portanto, eu deixo aqui meu abraço a vocês e dizer que realmente o que importa é aprender. Um abraço, queridos.